Caras almas irmãs, que a paz do Mestre Jesus encontre-se no coração de cada um de nós. Se formos pensar sobre a visão espírita dos tempos atuais, faz-se necessário que recordemos que nós temos um Deus, que é um Pai misericordioso, que existe, é soberanamente justo e bom, e logo, se ele é soberanamente justo e bom, tudo aquilo que nos acontece faz parte de uma lei de ação e reação, ou de causa e efeito, como queiramos chamar, sinalizando que há uma justiça em tudo aquilo que nos acontece. Logo, nós não somos vítimas do destino, do acaso. Tudo aquilo que nos acontece é pelo nosso merecimento, porque fizemos jus e de algum modo fizemos algo que as consequências que experimentamos são totalmente proporcionais às causas, ou seja, aquilo que fizemos e que proporcionou a colheita que estamos fazendo atualmente. É claro que nós podemos não recordar, como acontece com a maioria de nós, do que fizemos nas vidas passadas, mas com toda certeza, aquilo que vivenciamos, o que estamos hoje presenciando nas circunstâncias mais próximas de nossa existência, já sinaliza o que fizemos no passado. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, se experimentamos angústia, tristeza, sensação de malquerença, de inadequação, significa que a semeadura esteve próximo de sensações, emoções e sentimentos de natureza similar. Se experimentamos bem-estar, alegria, sensações agradáveis, sentimento de gratidão, significa que a semeadura foi salutar. Isso faz com que a gente perceba que o que estamos vivenciando nos tempos atuais está compatível com a nossa natureza íntima. Pensar o contrário seria imaginar ou até mesmo crer que Deus, esse Pai misericordioso, seria injusto e que estamos aqui imerecidamente convivendo nesse planeta com espíritos ainda rudes, embrutecidos, violentos, com familiares que não nos são agradáveis, que nos constrangem, nos imprimem sofrimento, com ambiente de trabalho que não é aquele que imaginei ou que desejei estar, com uma vizinhança que nos perturba. Vamos observando que todos esses pontos estão ao nosso redor por uma lei de sintonia e afinidade. Nós atraímos as experiências que estamos vivenciando. E se nós atraímos e temos ao nosso redor determinadas circunstâncias, pessoas e experiências, é porque algo dentro de nós atrai essas possibilidades. Somos o próprio atrator. Seremos sempre o chamariz das companhias e das experiências que estarão contribuindo para a constituição da nossa vida. Se nós observarmos, inclusive, o que Kardec nos coloca em A Gênese, no capítulo 18, o capítulo intitulado Os Tempos São Chegados, ele vai então salientar que quando a humanidade ela se apresenta madura para vencer um determinado degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Logo, aquilo que denominamos de caos, de uma sensação de que estamos retrocedendo, voltando ao tempo da barbárie, não é de fato a real impressão do que estamos vivenciando. Nesse mesmo capítulo, há uma outra afirmação de que nós estaremos, quando a necessidade de avançar se apresenta, diante de situações em que uma grande mobilização social vai acontecer no mundo. E essa mobilização nos estimula a mudança. Quando percebemos situações de violência, de guerra, e vamos lembrar que as guerras atuais são consequências do nosso egoísmo, da nossa dificuldade de respeitar a escolha do outro, de uma ideia de que os nossos interesses particulares precisam ser correspondidos o tempo inteiro, que a liberdade do outro, ela não tem o real valor, principalmente quando ela afeta os meus desejos e aquilo que desejo fazer. O meu ponto de vista tem que prevalecer, o meu modo de vida, o comportamento que eu estabeleço para o outro tem que ser seguido.
numa completa demonstração de ignorância de que, por sermos distintos, as manifestações dos espíritos serão, portanto, distintas. Cada um irá se manifestar de acordo com o seu nível evolutivo, com as suas experiências do passado. Então, tentar impor ao outro, ou por educação, ou por meio da violência, ou qualquer outra perspectiva, significa um profundo desrespeito ao processo de crescimento espiritual do outro. Olhemos para Jesus como exemplo, sendo ele o nosso modelo e guia. Ele convidou as pessoas a segui-lo. Ele não impôs que as pessoas o seguissem. Ele fez isso com seus discípulos e ele continua a fazer isso com todos nós. Ele trouxe a sua mensagem há 2 milênios e alguns anos e nós ainda teimamos em não segui-las na sua inteireza. Não observamos os mandamentos da forma devida porque o nosso nível evolutivo ainda não se encontra na condição de corresponder a esse chamado. E ainda assim, o Mestre não nos impõe e não nos diz, hoje deveis ser perfeitos. Muito pelo contrário. Ele vai dizendo apenas, vá e não peques mais. Não repita as mesmas falhas e os mesmos erros para que o sofrimento não se reproduza nesta e em outras vidas que você terá, inclusive em outros planetas. Voltando ao capítulo Os Tempos São Chegados, de A Gênese, vamos vendo que os períodos de mobilização, de agitação social, são sempre uma manifestação de uma necessidade de crescimento. Nós discordamos da violência, da agressividade, discordamos da forma com que buscamos resolver os nossos problemas, que geralmente se manifesta por conflito e fomento a mais conflito. Então, encontramos a afirmativa de que quando já nos incomodamos com esse modo de resolver os nossos desafios da vida cotidiana ou da condição de encarnados, é um sinal de que estamos buscando outras possibilidades de crescimento. E é isso que esse tempo atual nos traz, uma inquietação com a violência e com esses outros métodos que já estão obsoletos do ponto de vista espiritual, porque estamos almejando um outro patamar evolutivo. É nesse momento que encontramos, então, a explicação, neste capítulo, de que, quando estamos ansiando por algo melhor, significa que estamos prontos para evoluir. Então, quanto mais o planeta estertora em movimentos contrários a uma mobilização do ponto de vista espiritual, mais nós estamos buscando algo que nos falta. E o que nos falta interiormente é um trabalho íntimo de autoconhecimento. E é assim que a regeneração irá se operar no orbe planetário. Quando eu sinto falta de algo que me preencha, porque aí é a alma clamando por possibilidade de evolução, eu busco aquilo que é perene, que é permanente, que alimenta o espírito e não que alimenta a matéria, que é passageira, transitória, ficará quando retornarmos ao mundo espiritual, e essa fome, esse anseio ou a sede da alma, que não é alimentada com aquilo que é transitório, vai aumentando, nos causando uma sensação de vazio existencial. E é aí que o Espiritismo entra dizendo: você é imortal. Viva a experiência humana como ser imortal que é, porque nesse sentido o vazio tende a cessar. Essa é a visão espírita que precisa ser aplicada nos tempos atuais e nos tempos futuros, de que estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa realidade. Aqui estamos para aprender, nos melhorarmos e cuidarmos dos outros que por algum motivo ofendemos, magoamos no passado. Lembre-se sempre de forma positiva que fomos criados para sermos felizes. Quando experimentamos tristeza, sensação de isolamento ou de vazio, significa que nós fugimos da rota traçada pela divindade. Voltemos a ela, com boas leituras, com orações, convivência saudável, busca por vencer as nossas imperfeições, sabendo que não as vencemos da noite para o dia, mas com repetição, com esforço, com exercício, caindo, mas sabendo levantar. Essa é a visão que o Espiritismo traz para a gente, de que fomos criados para sermos felizes, perfeitos e vivermos como um com o Pai. Invista nisso.
e em falar no Pai, que Ele nos abençoe e saiba que nunca estarás sozinho sob a proteção do amor divino. Muita paz.